Olá, boa tarde. Eu estou falando boa tarde, que está uma tarde bonita. E gostaria de marcar esse encontro agora contigo. Está aí do outro lado para a gente meditar na Palavra de Deus. Nós vamos trabalhar em cima de um texto magnífico que está do profeta Isaías, que está no capítulo 58. E o título dessa mensagem é uma única palavra: jejum. Jejum. Né? A Bíblia, irmãos, ela é repleta de situações de jejum, né? Mas ali só existe um único lugar que Deus realmente ordenou a prática do jejum, que está no capítulo 16 de Levítico, que é o dia da expiação, que o judeu observa até o dia de hoje, o dia do Yom Kippur, onde o povo se reunia, faria o jejum de alimentos, em oração, em contrição de coração, enfim. Mas existem outras passagens na Bíblia que narram situações de jejum. Nós vemos lá quando Josué perde, seu exército é derrotado pela cidade de Ai, Josué vai jejuar. Quando Jonas chega em Nínive, pregando uma mensagem de arrependimento, o povo de Nínive todo entra em jejum. Quando Davi recebe a notícia que o filho de Betseba morreria logo depois do seu nascimento, Davi vai jejuar. Quando o rei Josias encontra o rolo da lei de Moisés no templo e viu que o povo, e lê aquele rolo e vê que o povo se desviou completamente, né? Completamente da lei de Deus, Josias convoca um jejum de toda a nação. Quando Josafá é cercado por exércitos, ele convoca toda a nação a jejuar para pedir um socorro de Deus. Quando Esdras recebe a carta do rei da Pérsia para vir reconstruir o segundo templo, e ele tem que passar por lugares perigosos, Esdras entra em oração e jejum. Daniel, na corte do rei Nabucodonosor, quando ele coloca as iguarias do rei, Daniel recusa e faz jejum. A rainha Esther faz jejum quando viu o povo judeu ameaçado de extermínio na Pérsia e convoca todo o povo a fazer o jejum junto com ela. Então o jejum é uma prática espiritual presente nas Escrituras. No Novo Testamento, nós vemos ali os fariseus questionando o Senhor Jesus, falando para eles por que os discípulos de João Batista jejuam e os seus discípulos não jejuam. E Jesus fala, olha, enquanto eu estiver com eles, eles não vão jejuar, mas depois que eu partir, eles jejuarão. O apóstolo Paulo diz em suas cartas que ele entrava em jejum e oração em prol das igrejas que ele tinha fundado. Então é uma prática espiritual, né? Uma prática espiritual, só que ela tem um pequeno detalhe. É um erro a gente achar que o jejum vai obrigar a Deus a nos abençoar, né? O jejum é para obter uma determinada bênção, uma bênção material, sei lá o que for. Isso é um jejum de satanista, né? Os satanistas jejuam na esperança de receber algum poder espiritual. O jejum não vai mudar o coração de Deus. Nós é que devemos mudar o nosso coração enquanto nós jejuamos, né? Jesus mesmo fala, olha, quando você jejuar, não mostre a ninguém que você está jejuando. Lave seu rosto, leve a vida normal, e o meu Pai, que vem no secreto, irá lhe abençoar. Então, reparem, sempre é uma prática espiritual presente nas Escrituras. O profeta Joel, ele acusa o povo judeu de fazer um jejum por motivação errada. Eles rasgavam suas vestes, lançavam cinzas na cabeça, botavam e jejuavam, pedindo o favor de Deus. E Joel falava, não, o estilo de vida de vocês é totalmente errado. Vocês estão fazendo um jejum por motivação errada. Em vez de você rasgar suas vestes, rasguem os seus corações. E isso que Joel está falando tem tudo a ver com o que a gente vai ler hoje aqui do profeta Isaías, no capítulo 58. Né? No capítulo 58, que os puritanos do século 17 e 18 diziam que era um verdadeiro soco no nosso estômago,
esse capítulo mostra qual jejum que Deus se agrada. Olha só que coisa bacana. O jejum que nós devemos fazer para agradar a Deus. Então vamos juntos. Isaías 58, vamos ler do verso 1 ao 12, mas eu vou lendo aos pouquinhos e comentando com você. Então vamos lá. 58, 1 a 2. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a tua voz como a trombeta. Anuncia, meu povo, a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se enxergar a Deus. Olha só que coisa interessante que nós estamos lendo aqui. Que Deus está falando com o profeta Isaías e dando uma ordem. Olha, grite, clame, abre a sua boca, fala para esse povo. Por quê? Porque eles estão transgredindo. Eles têm prazer na minha palavra, eles gostam dos meus caminhos, mas está faltando o principal na vida deles, o estilo da vida deles. É um estilo de vida que não me agrada. Não há arrependimento no seu coração. Não há uma mudança de mente, né? Arrependimento é uma palavra que do grego é traduzida como metanoia, que significa mudança de mente. Olha como é atual essa acusação de Deus para o povo judeu e para o novo Israel de Deus, que somos cristãos hoje. Uma prática, por quê? Porque essa prática religiosa do jejum, se ela não for acompanhada de amor, ela se torna carnal. Ela está feita apenas para exaltar o nosso ego. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, né, de forma magnífica, linda, belíssima, quando ele diz: ainda que eu fale todos os idiomas do mundo, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei um sino que só faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios de toda a ciência, tenha tamanha fé ao ponto de ordenar uma montanha para mudar de lugar e ela muda, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê meus bens aos pobres, entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Reparem como é essencial a prática do amor. O nosso ego, a nossa alma, ela resiste ao Espírito Santo. O ser humano, de uma maneira geral, resiste ao Espírito de Deus, né? O ser humano não mudou, meus irmãos, não mudou. Ele continua sendo o mesmo ser humano ávido, cobiçoso, invejoso, agressivo, ciumento. Tem lampejos de bondade aqui, de solidariedade ali, de alegria. Progrediu muito em termos científicos e tecnológicos. Saímos das cavernas, do carro de boi, para mandar foguetes para Marte, botar um robô e controlar o robô aqui da Terra. Quer dizer, a nossa tecnologia cresceu muito, mas nós não mudamos. A mente humana continua a mesma. Por quê? Porque tem um poder dentro de nós chamado pecado, que estruturou o nosso ser e que estruturou a sociedade que a gente vive. Uma sociedade que é pautada no egoísmo, né? Nós somos depósitos de toda a cultura humana. Todas as filosofias, todos os regimes políticos estão dentro da cabeça do ser humano, mas não muda o ser humano. As guerras não mudaram o ser humano. Pelo contrário, o ser humano, com o seu egoísmo, com a sua cobiça, com a sua avidez, com a sua agressividade nacionalista, ele é o responsável pelas guerras. Todos os racismos, toda forma de preconceito contra aquele que é diferente, tudo que é ruim que acontece na sociedade humana é um reflexo que acontece no nosso interior. É uma projeção do que acontece dentro de nós. Por isso que em Romanos 7, a Bíblia fala que a nossa natureza é inimiga de Deus porque não consegue obedecer à palavra de Deus. Então, reparem, nesses dois versos, os judeus
e os cristãos também, nos dias de hoje, gostam daquele ambiente religioso, né? Gostam, mas no fundo detestam a prática de um arrependimento sincero diante de Deus. Porque muitas vezes ele se sente seguro na sua religiosidade, na sua crença, no seu poder social, no seu poder econômico. Acha que tem uma vida boa porque Deus abençoou. Então não precisa, então Deus está satisfeito com ele, não precisa de arrependimento. Gostam da palavra, gostam do culto, gostam da liturgia, mas não há mudança de vida. Falta metanoia, falta arrependimento. O estilo de vida colide com o estilo de vida que Deus quer que a gente viva. E o nosso estilo de vida está aí, é explícito, não está escondido. Nos últimos anos, nós vamos vendo um processo que aconteceu na igreja da Alemanha, na década de 30 e na década de 40, quando ela se nazificou. Ela permitiu que o nazismo entrasse e modificasse o evangelho. Então, racismo, supremacia de raça, todos esses valores entraram dentro das igrejas alemãs. E hoje a gente vê isso acontecendo de uma forma globalizada. Então, reparem, irmãos, por isso que a gente viu aí recentemente líderes, reverendos, pastores, bispos envolvidos com corrupção política, com negociata de ouro, com ONGs que recebem dinheiro ilícito, sede de poder. E o mais triste de tudo isso, uma apologia à violência. Né? Os irmãos sabem, uma igreja lá no Paraná, os irmãos colocavam um armamento em cima do altar para o pastor ungir. Então, reparem como é parecido isso tudo com o que Isaías viveu. Deus gritando, grita para esse povo, avisa esse povo que eles querem me buscar, eles querem bênçãos, mas eu não vou dar. Deus está falando, eu não vou abençoá-los. Eu não posso ser cúmplice com o estilo de vida deles. Aí Deus vai te explicar o motivo. E nós vamos desenvolver aqui. Olha só o verso 3 e 4. Fala assim, dizendo, agora ele vai falando, o povo falando, né? Por que nós jejuamos? Por que tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não leva em consideração? Aí Deus responde, eis que no dia em que vocês jejuais, vocês cuidais apenas dos seus próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas, para rixas, para ferires com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Olha que coisa séria, que advertência atual. Motivação errada para o jejum. O povo gritando, eu estou jejuando, Deus não está olhando o meu esforço, o meu sacrifício, a minha penitência. Eu me lembro que quando eu fiz teologia, já há uns 15 ou 20 anos atrás, eu fazia parte de uma tarefa, assistir às igrejas televisivas que tinham na televisão. Hoje eu não faço mais isso. Mas na época eu assisti todos aqueles programas de várias denominações. E às vezes eu ficava horrorizado com o que eu via. Pastores, líderes, dizendo, olha, se você dá o dízimo, você está botando Deus na parede, você está torcendo o braço de Deus. Deus tem a obrigação de te abençoar. Muito parecido com isso aqui, irmãos. As pessoas pregando uma relação de troca com o divino. Isso é uma coisa que a gente vê, é igualzinho essas pessoas que vão nesses terreiros de magia negra fazer oferendas para pedir alguma oferta de demônios, né? Matar o seu inimigo político, matar o seu concorrente que está no trabalho, a tia Diná que põe
que põe avisos pelos postes das cidades grandes, dizendo que joga abusos e traz a pessoa amada de volta. A pessoa amada é um homem casado ou uma mulher casada, não importa, o casamento dele será desfeito para que você receba essa pessoa amada de volta. Em suma, é uma macumbaria pautada no ego. E isso estava muito presente nessas igrejas televisivas. Em Lucas capítulo 6, o nosso Senhor Jesus Cristo fala: sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. É uma completa perda de tempo você jejuar tendo com a vida completamente errada, irmãos. Deus está falando, a sua voz não vai ser ouvida nos céus. Não vai. E aí ele vai desenvolver o porquê disso, né? No verso 4, ele vai desenvolver: jejuais para contendas, rixas, para ferides com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz nos céus. E ainda fala próprios interesses e exigis que faça todo o vosso trabalho. E na NVI diz: você explora os seus empregados, explora os seus trabalhadores. Isso no Brasil é tão comum, né? A gente vê aí tanto trabalho escravo, tanto situações de mulheres que trabalham como domésticas, em famílias, e por anos e anos e anos e anos se não recebe os direitos trabalhistas. Eu me lembro que houve uma época na minha vida que eu fui convidado a frequentar reuniões de empresários cristãos, né? E essas reuniões eram muito bonitas, tinha louvores, tinha testemunhas, tinha pregação. E à medida que você conhecia aqueles empresários, à medida que você tinha mais contato, vários deles que tinham dons de visão, dons de profecia, e falavam línguas, etc., muitos deles com processos trabalhistas nas justiças, de empregados, nos quais eles sonegaram impostos, sonegaram fundos de garantia, sonegaram várias coisas. Isso, Deus não passa a mão na cabeça disso. Deus não passa a mão na cabeça de alguém que explora o seu semelhante. E como é que a gente vai conhecer as pessoas, né? Jesus Cristo falou, olha, a árvore conhece pelos seus frutos. Uma árvore má não pode dar frutos bons. A pessoa tem dons de profecia, de milagres e etc., e você acha ela tão espiritual, vai ver a vida dela. Vê como ela trata seus empregados, vê como ela trata seus familiares, vê como ela trata os colegas de trabalho. Tem que ser reflexo. Se ele diz que faz tantas coisas espirituais, boas, a bondade e o amor tem que estar presente na vida da pessoa. Né? E outra coisa, ele fala aqui, ó, esmurrando uns aos outros, violência. Violência. Eu me lembro, talvez você não se lembre, mas acho que uns 15 anos atrás, mais ou menos isso, no Brasil houve um plebiscito. Lembram disso? Para toda a população brasileira, se era a favor que as pessoas tivessem armas, né? E esse plebiscito gerou o Estatuto de Desarmamento, onde o povo brasileiro disse não para as pessoas se armarem. Muita gente era convidada a devolver suas armas nos órgãos policiais, recebia algum tipo de gratificação. Houve uma grande devolução de armas. As pessoas que se levantaram contra essa medida de desarmamento que eu conheci eram pessoas que frequentavam a igreja. Eram pastores, eram bispos, eram lideranças, que agora voltaram, nos últimos 4 anos, voltaram a pedir e a propagar que a população brasileira se armasse. Isso é anti-evangelho, irmãos. Isso não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Não tem nada a ver. Então, Deus está falando, ofensas mútuas. Olha as redes sociais, irmãos. Os sites gospels. Eu não entro, eu evito, mas de vez em quando alguém me manda, eu clico, vou ver, eu fico horrorizado com o que é dito em sites gospels, em faces de cristãos espirituais,
ofendem uns aos outros, jogam pedras uns nos outros. É uma coisa muito triste, muito triste. Eu me lembro aquela senhora que era lá do Ceará, cantora de forró, profissional, que tinha um filho que frequentava a igreja cristã, um menino talvez de pré-adolescente, e ele escreveu algumas coisas no Twitter da vida, não sei, no Facebook da vida, no Instagram, sei lá, e para a comunidade de irmãos que ele conhecia da igreja. Acabaram com o rapaz, destruíram o rapaz. E esse menino não teve estrutura e cometeu suicídio. E a cantora pegava a roupinha do filho, de 14 anos, com lágrimas, fez um vídeo dizendo: vocês são responsáveis pelo sangue do meu filho, vocês que se dizem cristãos. Deus está falando aqui, ó. Se esmurram uns aos outros, às vezes fisicamente, mas às vezes com palavras, às vezes digitando textos e compartilhando. Então, não adianta, Deus está falando, não adianta você orar, não. Não vai chegar aqui no trono. Não chega, não. Eu não fico impressionado com isso. Mas vamos ver o que Deus fala mais no verso 5. Ele fala assim: seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si um pano de saco e cinza. Clamarei a tua, isto é um jejum, um dia aceitável do Senhor. Quer dizer, o dia do Yom Kippur, o judeu tem essa prática, né? De rasgar roupa, jogar cinza, se curvar. Enfim, mas ele está falando de qualquer tipo de jejum, né? Ele está falando: se vocês não mudam o estilo de vida, eu não me impressiono com esse teatro de vocês. Deus falando, não me impressiono. Eu não me impressiono com as suas penitências, sabe por quê? Porque eu não quero nenhum sacrifício. O que eu quero é misericórdia. Misericórdia. Então, Isaías 58, ele é top, irmãos. É top porque ele é super atual e vai ser atual até a volta de Jesus. Agora, a partir do verso 6, Deus já fez o diagnóstico do 1 ao 5, né? Agora ele vai apresentar o remédio. Ele vai apresentar o remédio. Olha só, verso 6, olha o que fala. Porventura não é este o jejum que escolhi, que você solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos, e despedaça também todo julgo. Olha só que coisa fantástica. O verso 7, porventura não é também que você reparta o seu pão com o faminto, recolha em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Não é isso que eu quero que você faça? Deus está perguntando. Deus está falando remédio. Solte as ligaduras da impiedade. É uma linguagem poética. O que é piedade? Piedade é você ter misericórdia, você ter empatia, você se colocar no lugar do outro. A impiedade é o contrário de tudo isso. A impiedade bloqueia qualquer oração, qualquer jejum que você for fazer. Colocar-se no lugar do outro. Jesus fez um alerta seríssimo, irmãos, sobre a gente não julgar a vida dos outros, não apontar o pecado dos outros. Ele falou: olha, não fique olhando o cisco no olho do seu irmão, porque no seu tem uma trave, tem uma tábua, e com o critério que você julgar o seu irmão, você será julgado no juízo final. Eu vejo, irmão, nesses anos, às vezes grupos de louvores, né, de igrejas tão bem estruturados, tão bem organizados, funcionando tão bem. De repente alguém se levanta e começa a questionar a santidade de um membro daquele. Procura o pastor, olha, a pessoa está naquela posição ali, mas ela não tem a vida santa. Daqui a pouco aquele grupo acabou. É desfeito, com ressentimento, com raiva, com ódio. É claro que nós devemos julgar e avaliar. Deus nos deu a inteligência, a razão, a capacidade crítica, né? Para a gente avaliar as leis, avaliar o comportamento coletivo, né? As leis humanas protegem a sociedade da maldade, dos crimes. Qualquer civilização se sustenta em cima do direito,
de valores éticos, morais, e onde há impunidade, há destruição de tudo. Isso não... Claro que a gente pode julgar, opinar como cidadão, isso. Outra coisa é você julgar a vida do outro, sentir mais santo do que o outro. É aquele fariseu que Jesus conta que foi ao templo orar e falou: o jejum do semana. Deus mandou jejuar uma vez por ano. Eu dou o dízimo de tudo, eu não sou como esse homem ruim que está aqui do meu lado, esse publicano, esse safado que está aqui do meu lado. Senhor, olha para mim. E diz que o publicano não ousava nem levantar a cabeça, nem olhar para o céu e falar: Senhor, eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim. E Jesus fala: esse, o publicano, o safado, foi justificado diante de Deus. Que todo aquele que se exalta diante de Deus é humilhado. Então, irmãos, é muito... A crítica, o julgamento sempre provoca ódio e desunião. O que adianta você falar em línguas, ter dons, ter visões, se você é um elemento que causa discórdia, divisão dentro de uma igreja? Pessoas saem de uma igreja por causa de você. Empatia e misericórdia. O sofrimento alheio tem que fazer parte da sua vida, tem que te atingir. A gente sabe que o ser humano gosta de fofoca, né? Mas quando a gente vê dentro do ambiente cristão, é muito triste. Tinha um pastor lá do Rio de Janeiro que eu amo as pregações dele, mas não ouço mais, porque todo dia de manhã eu tomava café, eu ligava o podcast para ouvir a pregação dele, como me edificava. Hoje ele não prega mais, porque depois de anos e anos pregando, encontraram... ele cometeu um pecado na sua vida particular e foi alvo de malhação, de apedrejamento por parte de muitos cristãos. Os sites evangélicos se regozijavam com o pecado daquele homem. Em vez de interceder, em vez de pedir misericórdia: Senhor, tu capacitou esse homem com um dom tão lindo da palavra, não deixa que ele caia, não deixa que ele perca esse dom, restaura essa vida e nos poupa, não nos deixe cair em tentação, porque nós todos temos telhados de vidro. Não adianta a gente jogar pedra uns nos outros, irmãos. Quando aquela mulher adúltera é colocada diante de Jesus, e eles chegam para Jesus: Jesus, a lei de Moisés, que segundo você, o teu pai deu para Moisés, diz que essa mulher tem que ser apedrejada. Ela cometeu adultério. Você vai contra a lei do teu pai? Jesus não responde, calado ficou, desviou no chão. Eles insistiram com a pergunta. Jesus se levanta e fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Diz que a consciência deles os acusaram e eles foram indo embora, a começar pelos mais velhos. Por que os mais velhos? Porque os mais velhos têm experiência de vida, né, irmãos? Sabe que não adianta você apontar dedo para ninguém, porque nós todos temos telhado de vidro, nós temos filhos que podem seguir por caminhos que a gente não gostaria, não é? Então, deixa a vida dos outros em paz. E vamos parar com esse culto das pedras, um jogar pedra nos outros. Paulo fala na sua carta: vocês estão se devorando mutuamente, cuidado, porque pode não sobrar ninguém. Então, reparem, lá no Salmo 41, agora ele também fala sobre os pobres, né? Ele fala assim no Salmo 41, a 3, aquele que é generoso com os pobres, aquele que cuida dos pobres, aquele que se compadece do sofrimento alheio e é generoso e tenta aliviar o sofrimento, eu cuido dele, diz o Senhor. Eu lhe garanto um sono tranquilo, eu afofo o travesseiro dele para ele dormir bem. E na sua doença eu curo. Salmo 41, irmão, pode ler 1 a 3. Provérbios 11, 25 fala: aquele que é generoso, que é doador, Deus o retribui muito mais. Eu já comentei isso em alguns vídeos, eu fiquei muito chocado na época do Covid, quando uma igreja lá de São Paulo, uma igreja antiga, batista, a Igreja Batista de Água Branca, do pastor Ed René, vendo aquela crise humanitária em Manaus,
né, faltando oxigênio nas UTIs, e essa igreja se mobilizou para fazer uma coleta para comprar cilindros de oxigênio e enviar para Manaus, uma coisa maravilhosa, um gesto de amor, de solidariedade. A quantidade de cristãos que jogaram pedras nesse ato, dizendo que era um ato político, que era um ato de esquerda. É assustador isso, irmãos. É assustador. É assustador. Deus não gosta que a gente seja omisso com o sofrimento alheio. Deus não gosta que a gente finge que não viu. Em Gálatas fala: ó homem, de Deus não se zomba, aquilo que você plantar, você vai colher. Aquela pessoa que só quer receber, ela vira um mar morto. O que é um mar morto lá na Galileia? É um mar que não tem vida, porque ele só recebe as águas do Jordão, ele não flui através dele. Jesus fala: não fique preocupado em acumular riquezas, tesouro aqui nessa terra, não. Acumule no céu, onde o ladrão não vai chegar, nem a traça vai devorar. E como é que a gente acumula? Sendo bom, caridoso, gentil, solidário com o nosso próximo. Eu fiquei horrorizado quando aquela ex-atleta pegou um chicote e começou a dar chicotada em 2 motoboys negros que estavam sentados na porta do edifício, porque sentiu-se ameaçada. Cara. Ali dá o retrato de 300 anos que esse país fez de maldade com a raça negra. Fomos o último país do mundo a libertar os escravos. Escravizamos os índios, escravizamos os negros. Ali está o retrato da maldade, da falta de solidariedade. Depois foram entrevistar aquele motoboy, ele falou: cara, eu trabalho 15 horas por dia. Eu moro num barraquinho na favela, eu tenho 2 filhas para sustentar. E foi chicoteado pela branca porque ela achava que estava ameaçando ele. Essa cultura está presente, irmãos. Presente dentro de nós e presente dentro das igrejas. Nós temos uma dívida com a raça negra que veio para o Brasil, com os índios que formaram esse povo maravilhoso que é o povo brasileiro. Não justifica nenhuma atitude de igreja de violência contra qualquer religião, irmãos. Nenhuma. O que você tem que fazer é pregar o Evangelho. E o Evangelho é que converte as pessoas. Senão a gente vai estar sempre se lembrando daquela história que aconteceu aqui em Brasília, daquele índio Galdino, que foi incendiado por 3 jovens de classe média. Parece que isso está vivo até os dias de hoje. O preconceito, a maldade. E Deus não se agrada disso. O grande teólogo suíço Karl Barth, considerado um dos maiores teólogos de todos os tempos, do século XX, ele dizia que o crente na mão esquerda, na mão direita, ele tem que estar com a Bíblia, com as Escrituras, e na esquerda com o jornal, olhando as notícias, olhando e analisando para que ele não seja conduzido e enganado, e para que ele tenha consciência social, que tenha solidariedade com o próximo, e nunca seja um agente provocador de hostilidade. Mas aí, agora, Deus falou para Isaías, né, o remédio. Agora, se a gente tomar esse remédio da bondade, da solidariedade, olha o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Agora vem a recompensa. Olha aí o verso 8, diz assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será tua retaguarda. Isso não tem preço. Luz na Bíblia significa entendimento mental, uma mente clara, com ideias claras, com pensamentos claros, com uma mente poderosa. E olha que nós precisamos nisso, porque nós vivemos num ambiente cada vez maior de síndromes, de depressão, de consumo de remédios de tarja pretas, cada vez mais transtornos bipolares, cada vez mais adolescentes cometendo suicídios. Uma doença mental que é uma verdadeira epidemia.
Deus está falando, eu vou te dar um entendimento sobrenatural, a tua mente será uma mente brilhante, uma mente que vai ter a paz de Cristo, independente da crise que o mundo estiver vivendo. Depois ele fala, eu te dou cura, uma cura mental, emocional e física. A falta de amor ao próximo, a indiferença, a avareza, a falta de perdão traz doenças terríveis, irmãos. Detona a nossa imunidade. Vai fazer você gastar dinheiro com médicos e remédios. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, o perfume da bondade, do amor, de ser um doador. Aí Deus vai aceitar o nosso jejum. Deus vai falar, ninguém toca nele, ele é menina dos meus olhos. Olha que coisa fantástica. Eu conversei com um professor lá da UNB, que passou uma dificuldade muito grande com a filha, que a filha entrou numa depressão profunda, se mudou para uma outra cidade para fazer um curso de medicina, depois teve uma crise de depressão, ele correu atrás lá para ficar com a filha, ele trouxe de volta. Quer dizer, essa luta, essa preocupação constante, e isso por quê? Porque isso é um flagelo que tem atingido as pessoas, irmãos. Nós precisamos da luz de Deus em nós. E Deus está falando, eu dou. Olha o verso 9. Olha que ele fala mais de presente. Então você vai clamar e o Senhor vai responder. Você vai gritar por socorro e Deus vai dizer, eu estou aqui. Tira do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Isso que as redes sociais cristãs fazem. Tira isso do teu meio. As suas orações serão atendidas. Deus vai falar, eu estou do teu lado para o que deve é. Eu estou na sua retaguarda. Eu estou aqui. É Cornélio, um matador, um centurião romano, um guerreiro, um homem de guerras. Mas esse homem tinha um coração tão bondoso que um dia um anjo entrou na casa dele e falou, Cornélio, as suas esmolas e as suas orações chegaram no céu. Você vai fazer o seguinte, vai mandar 2 soldados seus lá para Jope. Lá em Jope, no norte de Israel, tem um homem chamado Pedro. Tá? Tem alguns preconceitos, ele não gosta de entrar na casa de quem não é judeu, mas eu estou trabalhando na mente dele, mostrando para ele que ele não deve considerar impuro aquilo que eu purifiquei. Chama ele, que ele vai falar para você o caminho da verdade. Aí chamam Pedro, Pedro vem, e ainda com um pouco de preconceito, você sabe que um judeu não entra na casa de gentio, mas Deus falou que eu não devo considerar impuro aquilo que ele purificou. Em suma, Jesus andou por tudo que era lugar, fazendo bem. Quando ele foi falando sobre Jesus, o Espírito Santo caiu sobre todas as pessoas daquela casa, falando em língua, e ali aconteceu o Pentecostes dos gentios. Ali nasceu a igreja de Jesus Cristo. Que privilégio, irmãos! Por quê? Porque era um homem bom. Um homem bom. Um homem bom. Não existe nada melhor que isso. Elimine o dedo acusador, o jugo opressor, que envolve essas relações trabalhistas horrorosas, que envolve opressão na família, falsidade no falar, falsidade no digitar. Eu conheci tantas pessoas que achavam que eram pessoas de oração, de unção, mulher de Deus, homem de Deus, e provocavam tantas divisões dentro da igreja, irmãos. Palavras que cuspiam fogo. Reparem, Deus está falando sobre o jejum que agrada. Em nenhum momento Deus está falando sobre o tipo de comida que você tem que comer ou deixar de comer. Não é? E repare que é um jejum que não é de alimentos. É um jejum de atitudes. De atitudes. E ele fala depois, no verso 9, ele fala assim, o dedo que... Se abrires a tua alma, verso 10, ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Trevas. Nós vivemos no império das trevas. Esse mundo é dominado por um príncipe das trevas, que atua na mente das pessoas. Nós estaremos protegidos das invejas, que é a pior das macumbas, dos trabalhos espirituais, de magia feito contra você, irmãos. Por renúncia própria,
beneficie os famintos, satisfaça o anseio dos aflitos. Sua luz vai despontar nas trevas. Isso tem um significado espiritual fantástico. Fantástico. Mais óbvio do que isso é impossível. Reparem, aí ele continua no verso 11 e 12 com a promessa final. Ele vai falando aqui, ó. O Senhor te guiará continuamente, fartará a sua alma, até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado de reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Deus está falando. E os anjos vão olhar para você e falar, lá vai ele, o restaurador de vidas, aquela pessoa que constrói pontes de amor para ligar as pessoas, aquele que é guiado pelo Espírito Santo o tempo todo. Mesmo em lugares áridos, mesmo em tempo de sequidão, o nosso Deus vai abençoá-lo. Não importa. Eu estarei sempre sendo alimentado, você estará sempre sendo alimentado por Deus. Um jardim regado por Deus. Um manancial de águas vivas fluindo através de você. Nesses tempos obscuros que nós vivemos. Tempos que adolescentes, pelas redes sociais, marcam, agendam encontro para fazerem orgias movidas a anfetamina, metafetamina, irmãos, se drogando. Minha filha teve alguns dias, passou ali perto da Cracolândia e ficou horrorizada. A quantidade de jovens que saíram até de famílias relativamente estruturadas, andando que nem zumbi, totalmente perdidos, destruídos na sua mente. E Deus está dando uma promessa, olha, os seus filhos serão abençoados. Os seus filhos serão abençoados. A sua casa será habitável. O seu prédio será habitável. O seu país será habitável. Por sua causa. Os seus filhos serão abençoados por sua causa. Porque você faz o jejum que me agrada. O jejum do amor, da solidariedade, da compaixão. O jejum do Evangelho de Jesus Cristo. É isso aí, irmãos. É isso aí. Nada mais a acrescentar. Nada mais. Que Deus abençoe a sua vida. Amém?